Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos dar continuidade à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil, pelo tópico que está na tela aí para os senhores, a audiência de saneamento compartilhado. Estamos a estudar o julgamento conforme o estado do processo enquanto fase processual. Ingressamos na análise dessa última possibilidade, que é a decisão de organização e saneamento do processo, nos vídeos anteriores, e vamos tratar no vídeo de hoje sobre a audiência de saneamento compartilhado. Quando a causa apresentar maior complexidade em matéria de fato ou de direito, o parágrafo 3º do artigo 357 do CPC determina a realização da audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. Trata-se daquilo que se pode chamar de organização compartilhada ou organização consensual do processo. A audiência de saneamento é, na verdade, um momento extremamente relevante, pois viabiliza o contato direto do magistrado com as partes ou seus procuradores, justamente na fase processual em que, ausentes ou saneados os defeitos do processo, são definidos os limites dentro dos quais deve permanecer a discussão, fixando-se os pontos controvertidos sobre os quais incidirá a atividade probatória. A audiência deve ser realizada de modo cooperativo entre juiz e as partes. É necessário que debatam sobre os diversos temas que serão objeto da decisão de saneamento. O juiz procurará atingir soluções de consenso quanto às questões controvertidas e os meios de prova. Não sendo possível, prevalecerá o entendimento do juiz. Na audiência, cabe também ao juiz provocar as partes para que esclareçam ou complementem suas alegações. É a parte final do parágrafo 3º do artigo 357, de modo que elas fiquem mais precisas e objetivas, o que facilitará a definição dos limites e instrumentos da instrução probatória. A rigor, se a fixação dos pontos controvertidos ocorrer de modo a que as partes, por seus procuradores, dessa atividade participem ativamente, é possível que ocorra a delimitação de pontos controvertidos e das respectivas provas em regime de consenso, não havendo interesse recursal para que a parte se insurja contra essa decisão, seja como preliminar de futura apelação, seja no caso do artigo 1015, inciso 11, por meio de agravo de instrumento. Caso pretendam produzir prova testemunhal, as partes, em princípio, têm o ônus de já apresentar o rol na audiência. No entanto, no momento em que vai para a audiência, como ainda não estão definidas as questões controvertidas, a parte e seu advogado podem ainda não ter a exata percepção de quem poderia testemunhar, sobre quais precisos fatos, etc. Afirma-se, com razão, que o fortalecimento da oralidade e do dever de cooperação no saneamento do processo exigem ainda maior preparo dos advogados, bem como do juiz, dos membros do Ministério Público, etc. Mas aqui se põe uma questão que pode ir muito além de se estar bem preparado para a audiência. Pode ser mesmo inviável
uma precisa definição do rol de testemunhas diante da indefinição das questões controvertidas. Quando isso de fato ocorrer, tem de ser considerada outra diretriz fortalecida no novo Código, que é a da flexibilização do procedimento, a fim de que as partes possam exercer adequadamente seus direitos. Cabe ao juiz exercer o poder, dever, previsto no inciso 6º do artigo 139. Delimitação consensual de questões controvertidas e negócios processuais por ocasião do saneamento. O parágrafo 2º do artigo 357 do CPC autoriza que as partes apresentem ao juiz uma delimitação consensual das questões de fato e das questões de direito. Essa disposição prestigia a orientação do artigo 6º do CPC, que impõe a todos os envolvidos no processo o dever de cooperação para que o conflito seja solucionado de forma justa e efetiva e em tempo razoável. Cabe ao juiz examinar essa proposta conjunta das partes e, se for o caso, homologá-la. A hipótese não constitui propriamente um negócio processual, ao menos não sempre e jamais puramente. Mas, por ocasião do saneamento, as partes podem também apresentar ao juiz negócios processuais propriamente ditos, que, sendo válidos, integrarão as balizas então estabelecidas para a subsequente instrução probatória. Por exemplo, redistribuição convencional do ônus da prova. A estabilidade do julgamento conforme o estado do processo. Uma vez que a função do julgamento conforme o estado é conferir eficiência e previsibilidade ao processo, a definição da estabilidade dos pronunciamentos proferidos nessa fase assume grande importância. O grau de estabilidade do julgamento, conforme o estado do processo, varia conforme o seu conteúdo. Em primeiro lugar, a decisão negativa de resolução do mérito, total ou parcial, não poderá ser revista pelo órgão judicial que a proferiu, exceto em juízo de retratação recursal. Artigo 485, parágrafo 7º e 1018, parágrafo 1º do CPC. No caso da negativa integral de solução do mérito, isso é mais evidente. O juiz profere sentença e exaure seu poder para tanto. Artigo 494 do CPC. Mas também se aplica a decisão de parcial impossibilidade de julgamento do mérito. Há a redução do objeto da fase cognitiva do processo, e ressalvado o oportuno juízo de retratação ou provimento de recurso, o juiz não poderá julgar aquela parcela do mérito cujo exame já foi declarado inadmissível. Aliás, uma vez preclusa a faculdade recursal, a decisão de parcial impossibilidade do julgamento do mérito faz coisa julgada formal, no sentido de impedir a reinclusão no processo do objeto já dele excluído. Segunda hipótese. Similares considerações aplicam-se ao julgamento imediato do mérito, total ou parcial, em qualquer de suas modalidades antes indicadas. Além disso, nesse caso, há a própria coisa julgada material, como se vê do artigo 502 do CPC. Como afirmado antes, mesmo no julgamento parcial do mérito, o juiz não poderá mais alterar seu pronunciamento, ressalvado o oportuno juízo de retratação recursal, ainda que, na instrução probatória da parcela do mérito não julgada, se depare com fundamentos processuais ou materiais que seriam, em tese, aptos a alterar seu anterior juízo. A decisão de julgamento parcial do mérito transita em julgado separadamente da sentença proferida ao final, parágrafo 3º do artigo 356. Terceira situação. Na situação inversa, todavia, normalmente não há preclusão. Em regra, se o juiz, num primeiro momento, descarta as hipóteses previstas nos artigos 354 a 356 do CPC, negativa de julgamento do mérito ou de julgamento direto do mérito, total ou parcial, e profere a decisão de saneamento ou designa a audiência para tanto, nem por isso fica impedido de, subsequentemente, constatando a presença dos respectivos fundamentos, vir a negar o julgamento do mérito ou a julgá-lo independentemente de novas provas, total ou parcialmente. Mesmo se tiver havido expressa decisão afirmando a presença dos pressupostos de admissibilidade da tutela jurisdicional, pressupostos processuais e condições da ação, em princípio, o juiz pode depois voltar atrás
e redecidir a questão no sentido oposto. Como tais questões constituem matéria de ordem pública, o juiz está autorizado a redecidir sobre elas, enquanto detiver competência para tanto. Parágrafo 5º do artigo 337, parágrafo 3º do artigo 485 e inciso 2º do artigo 505. Mas cabem duas ressalvas. Primeira ressalva: o juiz não poderá surpreender as partes com essa mudança de rumo, devendo submeter ao contraditório o fundamento pelo qual ele está inclinado a mudar de orientação. Inciso 55 do artigo 5º, artigos 9º e 10 da Constituição Federal. Artigo 55, inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, artigos 9º e 10 do CPC. Segunda ressalva: se já há provas deferidas e início da instrução probatória, está precluso o poder do juiz de agora indeferi-las, para julgar o mérito diretamente, conforme se vê a seguir. Quarta situação: a estabilidade da decisão de saneamento e organização varia conforme o seu conteúdo. O parágrafo 1º do artigo 357 do CPC traz disposição que prestigia o contraditório e a estabilidade da decisão de saneamento. Segundo esse dispositivo, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Discute-se se essa manifestação constitui recurso de embargo de declaração, artigo 1022 e seguinte do CPC. O prazo e uma de suas funções, a obtenção de esclarecimentos da decisão, coincidem com os dois embargos. A solicitação de ajustes, todavia, é providência mais ampla, que não se insere necessariamente no escopo daquele recurso, que serve ainda para eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais. O ajuste pode ir além disso. Quanto à forma, tanto os embargos declaratórios quanto a manifestação ora em discurso devem ser formulados em simples petição e independentemente do recolhimento de custas. A discussão tende a não se revestir de maior relevância prática, desde que se reconheça que a manifestação do parágrafo 1º do artigo 357 do CPC, tanto quanto os embargos, interrompe o prazo para eventual agravo de instrumento contra a decisão de saneamento, quando couber, como é o caso, por exemplo, dos incisos 3º e 11 do artigo 1015 do CPC. Escoado o prazo, sem que nenhuma das partes tenha pedido esclarecimentos ou ajustes, ou, uma vez resolvidos tais pleitos, a decisão de saneamento se torna estável e vinculante para as partes e o juiz. Como dito acima, em excepcionais hipóteses, caberá contra ela agravo de instrumento, caso em que a decisão poderá ser revista pelo órgão recursal ou pelo próprio juiz, em juízo de retratação, parágrafo 1º do artigo 1018 do CPC. Mas, mesmo fora dessas hipóteses, tal estabilidade não é absoluta. Primeiro, como já dito, ainda que se tenha rejeitado na decisão de saneamento a existência de defeito que impõe a negativa de julgamento do mérito, a questão poderá ser depois revista com as cautelas e limites indicados na letra C acima. Por outro lado, se o juiz venha constatar que existe alguma outra questão fática ou jurídica que é relevante e foi deixada de fora do elenco veiculado na decisão de saneamento, impõe-se que ele então a inclua, submetendo-se ao contraditório. Inciso 55 do artigo 5º da Constituição, artigos 9º e 10 do CPC. Isso se aplica tanto aos casos em que a questão foi simplesmente ignorada no saneamento, quanto àquelas em que a questão foi descartada como sendo relevante ou controvertida. Assim, se o juiz reputou irrelevante determinado ponto, dispensando a atividade probatória que se lhe referisse, pode voltar atrás e, tendo-o como relevante, determinar as medidas instrutórias antes indeferidas ou nem mesmo cogitadas. Essa possibilidade funda-se, inclusive, nos poderes consagrados nos artigos 370 e 371 do CPC. O mesmo vale para os meios de prova que, de início, não tenham sido considerados ou até mesmo tenham sido indeferidos. Se, subsequentemente, o juiz constata a necessidade de um meio probatório para a adequada instrução da causa, cumpre-lhe determinar sua produção. Mas a recíproca não é necessariamente verdadeira. Se a parte vê
deferido no saneamento o seu requerimento probatório, o juiz não pode depois simplesmente voltar atrás e determinar a cessação da produção daquela prova. Aperfeiçoa-se uma situação dentro do prazo, que não pode ser suprimida. Há, inclusive, quem fale em direito adquirido à prova. Por esse mesmo motivo, em regra, uma questão fática já definida como controvertida no saneamento não poderá depois ser excluída do objeto da instrução probatória. Afinal, a fixação das questões controvertidas é o antecedente lógico do deferimento de uma prova. Havendo o juiz tomado um ponto por relevante e controvertido, convencendo-se depois do contrário, não poderá restringir a atividade de instrução probatória relativa àquela questão que tiver sido requerida pela parte e já estiver sendo desenvolvida. O juiz pode também constatar a necessidade de inversão do ônus da prova, não cogitada ou descartada na decisão de saneamento. Nesse caso, como já dito, haverá de propiciar o contraditório às partes e reabrir desde o início o procedimento probatório, de modo a não prejudicar a parte ora atingida pela redistribuição. Isso vale também para o caso inverso, em que o juiz primeiro determina a redistribuição e depois constata que ela não deva ocorrer. Vamos fazer um corte no vídeo por hora. Vamos continuar a leitura dessa parte inicial do nosso livro Anotações de Processo Civil, pelo tópico que está na tela aí para os senhores, a teoria geral das provas. Então era isso, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.